Os irmãos abrirem Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Amém? Está escrito assim na Bíblia: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, que os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até esse livro, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, melhor dizendo, transcrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebe uma visita do Senhor Jesus Cristo na ilha de Patmos, e o Senhor manda ele escrever esse livro. Para quem ele escreve esse livro? Esse livro de Apocalipse, ele é escrito para as 7 igrejas da Ásia, né? Eu não vou citar elas aqui, que eu não escrevi na minha cola, não vou lembrar elas de cor. Vou parar de falar de cola porque é estranho para os irmãos, né? Não vou escrever, não vou citar, porque eu não escrevi todas elas. Esse livro foi escrito no período em que o imperador Domiciano, ele reinava em Roma, ou administrava Roma, e ele inicia uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor. Pelo menos nós temos notícia que é contra a igreja do Senhor, não sei se contra outras religiões, porque ele queria ser tratado como Senhor e Deus. O imperador Domiciano queria ser tratado como Senhor e Deus. E quem não assim o fizesse, sofreria as consequências dessa desobediência. Então esse livro ele é escrito nesse período em que a igreja enfrenta uma grande perseguição, né? Esse imperador ele manda queimar vivos, ele manda crucificar, e ele lança os cristãos na arena para se enfrentarem. Eu acho que não é a minha palavra, para serem devorados por feras. Eu quero crer que os irmãos lembram uma passagem que o apóstolo Paulo fala que ele enfrentou feras em Efésios, né? Então, essa é a situação que nós vamos ver nessa igreja, né? Essa igreja que enfrenta tanta dificuldade, né? Ela foi iniciada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Não exatamente que ele tenha feito um trabalho missionário na segunda viagem, mas ele vai até Éfeso, prega por um período muito curto de tempo na sinagoga dos judeus e vai embora, encerra a sua última viagem, deixando ali no seu lugar o casal Priscila e Áquila, e retorna para Antioquia. Na terceira viagem missionária, assim então, ele retorna a Éfeso, né, onde ele permanece por 3 anos, e então ele inicia realmente um trabalho missionário nessa igreja, né? Ele chegando lá, ele encontra alguns discípulos que muito provavelmente são frutos da evangelização desse casal, Priscila e Áquila, que ele havia deixado lá, e também um trabalho do, não sei, discípulo, podemos chamar de discípulo Apolo. Ele não era um apóstolo, mas Apolo, ele também esteve um período
ali em Éfeso pregando, ensinando, instruindo os judeus e creio, alguns convertidos no cristianismo a respeito do caminho, a respeito do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo Paulo é instruído por Priscila e Áquila, né? E mais tarde pelo apóstolo Paulo sobre o batismo do Espírito Santo. Essa igreja, irmãos, eu estou falando desse contexto histórico para vocês vão perceber o que ocorre com essa igreja, o porquê dessa carta, né? Posteriormente, essa igreja é entregue ao Timóteo. Nós temos 2 cartas que Paulo escreve para Timóteo para que venha pastorear essa igreja. Então, Timóteo, durante um período, pastoreia essa igreja e, finalmente, no tempo em que essa carta é enviada pelo Senhor Jesus à igreja, quem é o pastor dessa igreja é o próprio apóstolo João, que vai ser, né, preso na ilha de Patmos e vai receber essa revelação do Senhor Jesus Cristo. Nesse período em que João pastoreia essa igreja, já todos os outros apóstolos, inclusive o próprio Paulo, já haviam falecido, já haviam sido martirizados, né? Eu não sei se os irmãos sabem, de todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, o único que teve morte natural é o próprio apóstolo João. Contudo, que conta a tradição que ele inclusive foi jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, né? E saiu dali mesmo, sem que nada tivesse acontecido. Eu não estou nervoso, estou só com a boca seca. Eu posso usar sua mesa? Opa! Sim. Então, claramente, nós vemos que o livro do Apocalipse, irmãos, ele foi escrito numa época em que essa igreja passava por um período de muita perseguição, de muita luta, de muita tribulação. E é uma igreja, irmãos, que ela passa por um momento um tanto, como é que poderíamos dizer, contraditório, né? De certa forma contraditório. Veja só, o apóstolo Paulo fundou essa igreja, né? E ao fundar essa igreja, irmãos, nós vemos que há um grande avivamento nessa cidade. O comentarista, eu fiz algumas pesquisas, o comentarista que eu tive acesso, que eu li, ele diz que talvez o maior avivamento conhecido da história da igreja. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso e ele começa a pregar, ele vai pregar numa escola, né? E começa a haver a conversão em massa, né? Conversão em massa de feiticeiros, de pessoas que eram convertidas, que eram seguidores da Diana, ou Artemis, né? E curas extraordinárias começam a acontecer naquela cidade, ao ponto de que a roupa de Paulo, os aventais, os lenços de Paulo, quando eram levados até aos enfermos, aos endemoniados, Paulo não precisava estar presente, só a sua roupa, as suas vestes, expulsava demônio, curava enfermos, né? Como eu já citei, as pessoas vinham confessando seus pecados em público. Eu já tive o gosto de ver isso na igreja antigamente, era assim, a pessoa pecava, confessava na frente da igreja. Eu ficava com uma pena daquilo, a pessoa vinha na frente da igreja, mas era algo transformador na vida daquela pessoa, era algo transformador. E aqui nós vemos que nesse período em que Paulo está nessa cidade, ocorria dessa maneira, as pessoas reconheciam seus pecados, aceitavam Jesus Cristo, confessavam esse pecado publicamente e eram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Bem como eu já citei esses feiticeiros, né? Outro caso que acontece interessante na cidade, mas deixa eu voltar um pouquinho atrás para os irmãos perceberem o tamanho do impacto da pregação do apóstolo Paulo. Essa cidade de Éfeso, ela tinha na época já 300 mil habitantes. Para a época, 2000 anos atrás, era uma cidade cosmopolitana. Era comparado o quê? O que nós poderíamos comparar hoje? Uma Tóquio, uma São Paulo, não sei, no Uruguai, Buenos Aires, Montevidéu. Estou um monte de geografia maravilhosa. Né? Cidades realmente muito grandes para a época.
grandíssima. E o impacto da pregação do apóstolo Paulo chegou a tal ponto que os ourives da cidade começaram a se incomodar com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque o comércio deles, que eles vendiam miniaturas do templo, começou a ser afetado. Agora, os irmãos imaginem a magnitude, né, da evangelização dessa cidade, a magnitude de almas salvas, de vidas transformadas, né, durante o ministério de Paulo nessa cidade, ao ponto de que os irmãos bem conhecem a história. Houve um tumulto na cidade, né? As autoridades tiveram que controlar esse tumulto. Por quê? Porque certamente essas pessoas estavam perdendo, não era pouco dinheiro, não era pouco dinheiro, né? Então, por volta do ano de 61 a 62 depois de Cristo, Paulo está preso em Roma, já entregou o ministério dele da igreja, já foi embora, já encerrados esses 3 anos, ele vai embora. E nessa ida, né, quando ele sai de Éfeso, ele também vai para Jerusalém, onde ele é preso, e depois levado para a Itália, onde ele fica preso. Então, de lá, Paulo escreve uma carta, veja só, porque eu falei antes da contradição, porque dessa tem uma situação estranha, né, com essa igreja. Ele escreve uma carta onde ele elogia a fé, a doutrina, a prática da igreja, a perseverança da igreja. Ele elogia os Efésios, né? 30 anos depois, quando o apóstolo João está pastoreando essa igreja, ele recebe uma outra carta. Só que o emissário dessa carta não é mais o apóstolo Paulo, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo João está preso na ilha de Patmos, e o Senhor Jesus então diz: olha, me escreve, né, o que eu vou te mostrar, vou te revelar essas 7 igrejas. E a primeira dessas igrejas para quem o Senhor Jesus Cristo manda que João escreva é exatamente para a igreja de Éfeso. Éfeso, na verdade, é um centro de evangelização. A importância política, a importância, né, dessa igreja local é muito grande. Então, aparentemente, essa é a razão de ela ter sido a primeira igreja a receber essa carta. E nessa carta, o escritor da carta se apresenta, o escritor não, o que ditou a carta, quem escreveu foi João, né? O que dita essa carta, o remetente dessa carta, ele começa a se apresentar dessa maneira. Capítulo 2, verso 1, diz assim: aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Esse é o remetente dessa carta, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós começamos a aprender alguma coisa nesse primeiro versículo que é importante para nós entendermos. Quando ele diz que é aquele que conserva 7 estrelas na sua mão, ele está dizendo: quem são essas estrelas em primeiro lugar? São os obreiros da igreja. São os obreiros da igreja. Então, o Senhor Jesus Cristo diz: olha, sou eu que sustento vocês. Sou eu que sustento a obra, sou eu que sustento os meus servos, né? E nós poderíamos, acho que até incluir toda a igreja como todo. Deus sustenta na sua mão, Deus conserva na sua mão. E é importante analisar que não é que estou meramente pegando na minha mão, eu estou conservando, guardando na minha mão. Eu não sei se em espanhol se fala dessa maneira, mas em português nós falamos conservar algo, né? Nós pegamos um vidro, colocamos alguma coisa dentro, que são alimentos, e fechamos, para que ele fique conservado, para que ele não se perca, para que ele não se estrague. É o mesmo princípio, agora é o mesmo princípio. Deus está conservando, Deus está guardando a liderança da igreja. E em segundo lugar ele diz: e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que são os 7 candelabros de ouro? São as igrejas. E aqui nós temos uma lição para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo anda no meio da igreja. O Senhor Jesus Cristo está no meio dessa igreja. O Senhor Jesus Cristo está presente no meio da igreja nessa tarde para sondar o teu coração, para conhecer o que vai no teu coração, para confortar, para consolar, para exortar, para
operar na tua vida segundo a necessidade da tua vida, segundo a necessidade da igreja. Então, a igreja do Senhor, nós precisamos nessa tarde entender nesse versículo que o Senhor Jesus Cristo está presente aqui. Não bastasse o que o apóstolo, o que é escrito aqui, o que o próprio Jesus Cristo revela aqui, a palavra do Senhor diz que quando dois ou mais se reunirem no nome dele, ele se fará presente. Então, amados irmãos, nós estamos nesse momento na presença do Senhor Jesus Cristo. E tem muito a ver com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala a essa igreja. Nós precisamos despertar para o fato de que isso aqui não é uma mera reunião. Nós estamos diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Há muitos anos já, irmãos, que quando eu comecei a pregar na cidade de Sacada, aqui perto, que Deus me mostrava no meu coração que a igreja havia se tornado um clube social. As pessoas se reunindo no domingo na igreja para ter um encontro com pessoas que elas gostam, com pessoas agradáveis, para cantar hinos agradáveis, para participar de uma reunião agradável. Naturalmente que essa coisa agradável, que essa presença agradável é a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja não está mais tão atenta para o fato de que Jesus Cristo está aqui nessa tarde. Então eu gostaria, irmãos, de dizer nessa tarde para os irmãos: abra o teu coração nessa tarde. Não só nessa, em todas as tardes, em todas as reuniões da igreja, porque infalivelmente, irmão, inegavelmente, o Senhor Jesus Cristo está andando em meio da igreja. Ele se apresenta assim: eu conservo na mão direita 7 estrelas e eu ando no meio dos candelabros. O Senhor está aqui. A presença do Senhor é ativa. A presença do Senhor não é passiva. Ele não é alguém que está ali na porta de braços cruzados a observar a igreja. Não, Ele está andando no nosso meio. Ele está contemplando a tua vida. Ele está contemplando o teu coração. Ele está aqui contemplando as tuas necessidades. Amém? E nessa carta, então, o Senhor Jesus Cristo começa a elogiar as virtudes da igreja de Éfeso, assim como Paulo fez há 30 anos atrás. Então ele começa a dizer assim: eu conheço as tuas obras, ainda no versículo 2, parte do versículo, ele diz: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. A palavra grega traduzida de labor significa trabalho intenso unido a aborrecimento e fadiga. Tá? É um tipo de labor seguido de perseverança que não demonstra nenhum tipo de queda na produtividade do Senhor. Ou seja, é um trabalho, a exemplo do trabalho que nós fazemos nessa terra, que é um trabalho extenuante. O trabalho que os irmãos de Éfeso faziam era um trabalho tipo linha de produção. Eu assisti alguns vídeos, é como uma colmeia de abelhas produtiva. Era assim que essa igreja era. Amados irmãos, numa cidade de 300 mil habitantes que era, com os efeitos que essa evangelização ocorreu, não é possível que essa igreja fosse uma igreja apática. Então era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que pregava, era uma igreja que ensinava, era uma igreja que trabalhava em prol dos necessitados. Não era uma igreja apática. Então o Senhor Jesus, quando elogia, Ele não está dizendo: olha, vocês negligenciaram o trabalho. Não, Ele diz: o trabalho de vocês é reconhecido, o trabalho que vocês fazem é um trabalho extenuante, e eu só tenho a elogiar a vocês. Então veja só, quando Cristo se refere a perder o primeiro amor, Ele não está falando de nenhuma crise de desânimo, Ele não está falando de um desejo de desanimar, e tinham toda a razão para desanimar, como eu li na introdução. Eles eram perseguidos. Alguns deles haviam sido crucificados, queimados vivos, lançados às feras. Mas não é isso que está ocorrendo com Efésios. Eles continuam produtivos, eles continuam ativos na obra do Senhor. E o Senhor continua elogiando ele. Posso pegar mesmo de novo? O pregador está meio atrapalhado agora, não. E ele continua no versículo 2, verso B, depois do versículo 6, ele diz assim: e que não pode suportar homens maus, e que pusesse a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos
e não são, e os achastes mentirosos. É o versículo 2, parte B. E no versículo 6, ele diz ainda: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, aqui novamente o senhor não está mais elogiando o trabalho. Aqui o senhor está elogiando a ortodoxia daquela igreja, o conhecimento da palavra, a aplicação da palavra, né? Uma igreja que examinava o que era ensinado. Uma igreja que é exemplo da igreja de Bereia, que sai lá em Atos 17:11, eles não simplesmente ouviam o que estava sendo dito, eles iam na palavra. Os irmãos estão abrindo aqui para ver se eu estou falando a certo? Tem certeza que eu estou dizendo aqui não é uma bobagem? Não estou falando uma loucura aqui, não? E assim que o crente tem que ser. Porque se eu falar uma bobagem aqui, irmãos, os irmãos têm que saber que eu estou falando uma bobagem, que eu estou falando uma tolice. Né? E esses crentes de Bereia, como os crentes de Éfeso, eles estavam aptos, eles estavam preparados, eles estavam atentos àquilo que era ensinado. Né? Então, amados irmãos, abrindo um parênteses aqui, na sequência do discurso, a obrigação minha, a obrigação sua, a obrigação nossa é ler a palavra do Senhor. Pelo menos ler a palavra do Senhor. Não estou dizendo aqui nesse ponto hoje que você tem que fazer curso de teologia para conhecer heresias, não. Não precisa não, irmão. Porque se você ler a Bíblia, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É Ele, o Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos ensina todas as coisas. Quando alguém falar uma asneira, não sei se não sabe que é bobagem, né, talvez. Alguma coisa errada. Aquilo acende uma luzinha, não? Opa, alguma coisa está errada aí. Eu não vi isso na Bíblia, não. Eu não li isso na Bíblia. E você, como eu disse, você não precisa ser teólogo, não. Você não precisa ter lido a Bíblia uma dezena de vezes. Se você leu a Bíblia, se você assiste cultos onde é ensinada a palavra de Deus, você vai saber identificar quando se está pregando heresias. E esse povo estava preparado para isso. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, como um todo, deve estar preparada para reconhecer heresias. Nós temos que estar preparados para conhecer a vontade do Senhor, não só para identificar heresias. Nós temos que estar, nós devemos conhecer a palavra de Deus para poder fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Há uma passagem no Velho Testamento dos profetas menores que diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quantas igrejas, né? Quantos grupos cristãos que se tornaram uma heresia simplesmente pelo fato de não conhecer a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós temos a obrigação de conhecer a palavra de Deus. E esse povo conhecia, e esse povo se impunha às heresias. Eu quero falar rapidamente, eu tenho um monte de coisa para falar, já foi o meu tempo, já vai encerrar o sermão. Os nicolaítas, o que eram os nicolaítas? Era uma seita que pregava a orgia. Eles diziam que podiam comer carnes sacrificadas a ídolos. O presidente dessa seita, ele entregava a mulher dele para tentar os demais irmãos da igreja, né? E quando ele dizia que podia comer carne sacrificada a ídolos, ele dizia que você podia participar desses cultos a ídolos onde havia orgia sexual, havia prostitutas cultuais, né? Então, também aqui, quando os Efésios rejeitam, o Senhor diz: olha, eu tenho a favor de vocês, né? Que vocês odeiam esse povo, e eu também odeio. Eu ia falar mais sobre o odiar, mas vai para a internet, eles vão cortar e vou ficar aqui. Amém? Não vou cortar esse pedaço. Amém? Mas, irmãos, apesar disso tudo, apesar dos Efésios terem sido elogiados pelo apóstolo Paulo, apesar dos Efésios terem realmente sido elogiados pelo Senhor Jesus Cristo, né? Pela doutrina correta, pela resistência aos falsos mestres, pela ortodoxia deles, pelo zelo deles, o Senhor diz o seguinte para eles: o Senhor, eu tenho algo, eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o seu primeiro amor.
E aí ele sai dizendo, lembra-te, pois, de onde caístes. Olha só, abandonar o primeiro amor é queda. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, olha só que versículo pesado. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, o abandono do primeiro amor não significa perder o amor por completo. É o abandono daquela paixão, daquela alegria, daquele entusiasmo, daquela simplicidade de servir ao Senhor. A palavra de Deus não diz que o perfeito louvor vem das crianças. O Senhor Jesus Cristo diz que se nós nos tornarmos como uma criança, nós não entraremos no reino do céu. É disso que aqui está sendo falado. É aquele amor natural, espontâneo que nós tínhamos. Chegava na igreja com alegria, queria cantar, queria pular. Eu lembro quando no dia que ela foi batizada do Espírito Santo, eu estava perto dela, todo mundo, toda aquela mocidade pulava. Nós estávamos numa tenda, não sei se fala assim em espanhol, montada num campo de futebol de salão. Eu me agarrei na coluna principal, quando terminou o culto, os irmãos, nossa, já vi que o irmão não. Irmãos, era tão espontâneo, era tão bom, tão agradável, nós queríamos estar na presença do Senhor, nós tínhamos sede de estar na presença do Senhor, era um amor realmente infantil, quase tolo, né? Não era tolo não, porque nós tínhamos experimentado o conhecimento do Senhor Jesus na nossa vida. Eu tinha descoberto naquele dia, eu tinha descoberto no dia da minha conversão a existência de um Deus que eu já tinha descrito nele. Eu era católico, tinha descrito nesse Deus, tinha desistido desse Deus, e no dia da minha conversão, eu conheci esse Deus. Eu reconheci esse Deus. Eu pude ter a minha vida transformada por esse Deus. Então, o que ele está falando aqui, que é o abandono dessa simplicidade, desse primeiro amor, dessa paixão, por algo que é um trabalho meramente sem paixão. Eu venho para a igreja todo domingo. Por que eu venho para a igreja? Ah, porque tem que vir, né? O irmão William não deu o pai e a mãe, que esse pastor, vamos chamar ele. Claro que não, né? Vamos saber o que é. Mas por que ele vem na igreja, né? Qual é a razão de eu estar aqui na igreja, né? Ah, porque eu sou diácono, porque eu sou pastor, eu sou presbítero. Qual o motivo, né? Então, o trabalho passou a ser feito por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por qualquer motivo que é lícito. Olha só, irmão, esses motivos que trazem as pessoas à igreja são lícitos, são legítimos. O problema é que eles não estão acompanhados do amor. Quando eu venho para a igreja por temor a Deus, está certo. Quando eu venho à igreja porque eu quero o meu galardão na glória, está certo. Tá? Quando eu tenho o hábito de estar na presença do Senhor, está certo. Mas se eu não tenho paixão, se eu não tenho alegria nisso, se eu não tenho comunhão, e o problema é esse, é que a gente perde a comunhão, está fazendo no mecânico, irmão. Está fazendo assim, eu não tenho uma intimidade mais com Deus, eu não sinto mais a presença de Deus na minha vida, mas continuo fazendo. Por quê? Outro dia, conversando com o irmão Paulo, veio comigo, né, para a igreja, irmão Paulo, a Bíblia diz que o nosso culto é racional, eu não preciso sentir de fato, eu tenho que fazer porque a palavra de Deus manda eu fazer. Porém, eu não pode ser mecânico. Eu faço porque tenho que fazer. Eu faço porque eu sei que tenho que fazer. Mas eu tenho que ter intimidade com Deus que diz que eu tenho que fazer. Se eu não tenho intimidade com esse Deus, se eu não tenho comunhão com esse Deus, eu perdi meu primeiro amor. Eu amo a Deus, amo. Tem um exemplo interessante desse amor, é sobre o casal. E é interessante que a psicologia diz isso, parece que é verdade. Os primeiros anos, os 3 anos de casado é aquela paixão maravilhosa, é namoro, né? Namoro, aquela coisa gostosa. Em espanhol, amor é diferente, né? No Brasil, namoro não é ainda noivar, não é casar, é quando se conhece, se apaixonam, né? Então, tem aquela paixão, durante 3 anos tem paixão, depois some. Tem até uma brincadeirinha que
mesmo os pregadores falam, ele começa a chamar de meu amorzinho, meu bichinho, né? Depois de 3 anos não é mais bichinho, não. Quer dizer, é bicho, não mudou o nome. Primeiro, nos primeiros 3 anos é meu gatinho, né? Mais tarde, seu cavalo, seu cachorro. Muda. Então, nós com Cristo, às vezes, é assim também. Era uma paixão tremenda com Cristo, hoje é aquela rotina de como ir no trabalho. Por que eu vou trabalhar? Eu preciso do meu salário, eu preciso do dinheiro que eu ganho no meu trabalho, eu venho para a igreja porque eu preciso de salvação, né? Eu preciso da bênção de Deus na minha vida. Mas não tenho mais alegria, não tenho mais prazer, não tenho satisfação mais de estar aqui. E o triste disso, irmãos, que a palavra que é utilizada aqui para falar sobre o abandono do primeiro amor, é uma palavra grega chamada afieme. Eu não sei se a pronúncia PH é F, né? Afieme. Que traduzida tem várias coisas, ela diz assim, enviar para outro lugar. Olha só, vamos ouvir, irmãos. Mandar ir embora ou partir. De um marido que se divorcia da sua esposa. Enviar, deixar, olha a tradução, expelir, deixar ir, abandonar. O que mais? Não interferir, também aí com isso. Negligenciar, acho que eu escrevi errado. Deixar de lado uma dívida, eu tenho uma dívida, não vou deixar de lado. Desistir, não guardar mais, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituir. Essas expressões refletem não uma perda que possa ser denominada como meramente acidental. Tá? Isso aqui, o que essas palavras querem dizer, o que essa palavra traduzida por abandono, não é uma situação, não significa algo que aconteceu acidentalmente, amados. Jesus Cristo não está falando uma coisa, ops, sem querer, né? Volta aí. Não! Jesus está dizendo que é uma coisa voluntária. Nós abandonamos voluntariamente esse primeiro amor. Nós desistimos daquele primeiro amor. Às vezes a gente, eu acho que alguns irmãos que já ouviram, se todos já ouviram, eu não sei. Quando o novo convertido chega na igreja, alegre, feliz, cantando, pulando, os velhos, inclusive pastores, irmão, misericórdia, mas pastores, aí, está no primeiro amor. Você é do primeiro amor. Ele diz isso como eu dissesse, isso aí vai passar. Isso é bobagem. Isso é infantilidade de crente, é infantilidade espiritual. Não é assim que a gente ouve às vezes comentar? Irmãos, mas é justamente essa infantilidade que o Senhor Jesus Cristo quer da igreja, requer de cada um de nós, e está cobrando nessa tarde, como cobrou na antiguidade de Efésios. Ele quer esse primeiro amor de volta. Ele quer essa paixão, Ele quer esse compromisso que eu, que você, que a igreja propositalmente abandonou. Não foi algo acidental, nós negligenciamos, nós propositalmente abandonamos por diversas, inúmeras razões, por razões que cabem a cada um, que cada um de nós sabemos o porquê que nós abandonamos. Por que nós deixamos essa paixão tão maravilhosa, esse amor tão maravilhoso, esse amor tão gostoso, essa coisa gostosa que nós deixamos? Por que nós deixamos? Nós deixamos. Não sumiu da nossa vida. Não caiu do bolso. Ops, perdi a carteira. Ops, perdi o primeiro amor. Eu abandonei. A igreja abandonou. E o Senhor está dizendo, vocês abandonaram. E por isso é queda. Por isso é pecado. E vocês precisam voltar atrás desse primeiro amor. A igreja, o Senhor não está exortando a igreja porque a igreja não ama mais Ele. Já disse isso e torna a repetir. O Senhor está exortando a igreja porque ela abandonou pouco no meio da mão. A igreja está exortando a igreja porque a igreja ficou adulta de uma hora para outra. O Senhor não sabe o que significa entre aspas. Né? Não é bem isso. Não é bem isso, né? Ficou adulto. Não é bem isso que está querendo dizer. Nós ficamos adultos da noite para o dia. Mas o Senhor diz, olha, sabe por quê que talvez você tenha perdido o primeiro amor?
Talvez você tenha perdido o primeiro amor porque você começou a ler a Bíblia, leu demais e esqueceu de ter comunhão comigo. Veja só, o que eu vou dizer aqui agora, irmão, não significa que nós não temos que ler a Bíblia, não significa que nós não temos que conhecer a palavra do Senhor, não significa que nós não temos que ter teologia dentro da igreja, não é isso que eu vou falar aqui agora, absolutamente não é. Mas há uma passagem em Coríntios que eu vou tirar ela do contexto, tá? Eu vou tirar ela do contexto. Não é bem isso que Paulo está falando, mas nós podemos aplicar o que eu quero comentar isso. Em 2 Coríntios 3,6, o apóstolo Paulo diz assim: o qual o Senhor, né, Jesus Cristo, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo está falando da lei, tá, irmãos? É lá no Velho Testamento, a lei, está falando disso. E não é disso que nós estamos falando aqui agora. Mas o que nós estamos usando, o que esse versículo nos ajuda a entender o que é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nessa tarde e o que pode ser que aconteceu com a tua vida. Nós começamos a nos ater demais na leitura. Eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer a Bíblia. E lemos a Bíblia uma vez, lemos duas, lemos 10, fazemos curso de teologia, enfim, nos enchemos da Bíblia, nos enchemos da letra e esquecemos do Deus da letra. Nós nos enchemos da palavra e esquecemos dos deuses da palavra. É ótimo, é maravilhoso e eu devo conhecer a palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra, para me achegar ao Deus da palavra, para me aproximar do Deus da palavra, para ter comunhão com o Deus da palavra e não para me encher de conhecimento, simplesmente. Então, aí você começa a ler Bíblia, daqui a pouco não tem mais graça. Eu já li isso. Aí você vem para a igreja, senta ali e fala: o que a pastora se leu pregando hoje? Não é isso não, pastor, está errado. Viramos doutores, viramos teólogos, tá? Quando eu deveria estar escutando aquilo que o Espírito Santo está falando com a igreja. Não é isso que estamos dizendo aqui? Não falamos no começo, Jesus está aqui no nosso meio? Ou se ele está aqui no nosso meio, será que ele vai deixar a bola bem asneira? Se ele está aqui, porque se não estiver mais aqui, sou eu falando, tá, irmãos? Amém? Então, eu tenho que ouvir o que Deus está falando através dos irmãos. O exemplo meu, eu posso aplicar aqui, não porque eu conheço a Bíblia, não é essa a ideia agora, mas eu cheguei a um ponto que eu estava assim, sentado na igreja e eu estava ouvindo o que a pessoa pregava, o que o pregador dizia, não o que o Espírito Santo queria dizer para mim naquela tarde, ou naquela noite, enfim, no horário do culto. E quando eu me dei conta disso, inclusive tem a ver com esse sermão, quando eu me dei conta disso, que eu precisava voltar atrás, que eu precisava voltar do primeiro amor, eu falei: não é por aí o caminho. Eu não posso ir na igreja para ouvir o fulano, ciclano, beltrano, ou seja, quem pregar, ou quem vai cantar, não é isso que eu estou. Eu estou indo fazer na igreja isso, é melhor ficar em casa. Se você veio aqui para ouvir uma pregação bonita, se você veio aqui para ouvir um louvor bonito, fica em casa, tem um YouTube, né? Pega seu iPod, enfim, usa a internet para ouvir música, ouvir sermão, a mesma coisa, não vai mudar nada. Mas se você veio nessa tarde para ouvir o Senhor da igreja, o dono da igreja, aquele que tem as 7 estrelas na mão, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, aquele que nessa tarde está no nosso meio, se você veio para isso, então Jesus vai falar contigo nessa tarde, Jesus vai falar ao teu coração nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. E é disso que Jesus está falando. Eu continuo amando Jesus, continuo, mas eu perdi o primeiro amor. Então eu preciso voltar para aquele princípio, eu preciso voltar para a igreja para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar comigo. Eu tenho que ler a Bíblia para saber o que Deus quer falar comigo. Eu leio a Bíblia para aprender? Sim, eu leio a Bíblia para aprender, mas eu leio a Bíblia para Deus falar comigo. Quantas vezes que nós abrimos a palavra do Senhor e ao começar a ler a palavra do Senhor, nós somos quebrantados, nós somos visitados, nós somos consolados, nós somos confortados pelo Senhor. Esse é o propósito, essa é a razão, é isso que o Senhor Jesus Cristo quer da sua igreja.
Ele não quer que eu conheça a palavra para mim me encher dela. Outra questão é o convívio com o pecado. Os irmãos me perdoam pela hora, não tem certa paciência. O convívio com o pecado, irmãos. O convívio com o pecado é assim, ó. Em Mateus 24:12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriar por quase todos. Não está falando aqui, irmãos, sobre participar dos pecados. De jeito nenhum. O Senhor Jesus Cristo não acusou essa igreja de participar do pecado. Pelo contrário. Ele elogiou porque ela se opunha ao pecado. O problema do convívio com o pecado é que nós nos acostumamos com a situação do mundo, com a sociedade que nos cerca, e Efésios era uma igreja que vivia cercada por idolatria, feitiçaria, bruxaria, uma sexualidade depravada, uma sociedade degenerada, que o próprio culto deles era uma degeneração sexual. O problema é esse: nós começamos a olhar para o mundo e a situação ao nosso redor e achar que é normal. A igreja começa a olhar para o mundo e diz: cada um cuida da sua vida, né? De certa forma, sim, Deus deu livre-arbítrio. O que nós não podemos é aceitar que isso é normal. O que nós não podemos aceitar que isso está certo. Eu acho que a igreja não pode ficar se levantando contra fulano, ciclano, beltrano. Não é esse o trabalho da igreja, não é mesmo. O trabalho da igreja não é levantar a bandeira contra ninguém. Nunca foi, não é, nunca foi e nunca será esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. Amém? Tá? Então nós não estamos aqui para dizer para a igreja que a igreja agora tem que ser aqui levantando bandeira contra isso, contra aquilo, contra aquele outro. Não, a função da igreja é, em primeiro lugar, não concordar com essa situação. Nós, no nosso coração, nós não podemos aceitar como uma coisa normal. A gente assiste um filme hoje, amados irmãos, e está lá. Antigamente, filme era bem definido. Tinha, mas falava na época, né, no meu tempo, não sei se hoje em dia fala assim, tinha um mocinho e um bandido, né? Não era assim? O cara bom e o cara ruim. Então a gente sabia o que era certo, porque estava definido até no cinema isso, nas novelas, tudo que a gente via, né? Nas revistas, tudo que a gente lia estava definido. Hoje em dia vê esse filme em que o bandido é um sujeito bom. O que rouba é o esperto, o que rouba é o inteligente, né? O que adultera, o que prostitui, né? Esse é o cara certo. Hoje o cinema, os próprios mocinhos da antiguidade são muitas vezes muito mais cruéis que o próprio bandido. E nós vamos aceitando essa ideia. Vamos aceitar essas coisas. Volto a dizer, nós não temos que levantar a bandeira contra isso. Nós não podemos aceitar isso como uma coisa razoável, aceitável dentro da sociedade, principalmente no nosso meio. Isso aí, principalmente no nosso meio. É que o efeito disso, a causa disso é terrível na vida das pessoas. Amados irmãos, o pecado tem consequências terríveis. O pecado tem consequências que não é só levar para o inferno. O pecado tem consequências terríveis no nosso dia a dia. Coisas terríveis na nossa família acontecem, coisas terríveis na sociedade acontecem, a família é destruída, a sociedade vira uma corrupção total por causa de pecados. Então o pecado na nossa vida, inegavelmente, é inaceitável. Ele não pode fazer parte da nossa vida. E aceitar que o pecado faça parte da sociedade, também não. Por que não? Senão nós vamos acabar incorrendo nessa situação de não dar importância, nos esfriamos. A paixão pelas almas, irmãos, se esfria em nós. O ímpeto de pregação, o ímpeto de evangelização desaparece nas nossas vidas, porque é normal. Está tudo bem a pessoa viver dessa maneira. Nós esquecemos que esse pecado, que o pecado do homem, que o pecado da sociedade vai levar o homem para o inferno, amados irmãos. E parece brincadeira,
Tem gente que não acredita que Deus, que é o Deus de amor, que é amor, vai lançar alguém no inferno, mas ele diz: eu sou amor e sou justiça. Eu estou dando uma oportunidade de vocês, em Jesus Cristo, meu Filho, estou dando uma oportunidade para que vocês se salvem. Porque senão o castigo é certo. Então como é que eu posso olhar o cidadão do meu lado, vivendo uma vida desregrada, se ele está tudo bem? Não está tudo bem, irmão. Você está caminhando a passos largos para o inferno e eu estou aqui. Então o meu amor por Deus continua. Eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo. E a palavra de Deus diz que o maior mandamento é amar a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar é amar o meu próximo. Então eu já estou pecando, porque eu esfriei o meu amor em relação a Deus e não amo tampouco o meu próximo. Eu ia falar mais, irmão, mas se Deus me der graça. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nessa tarde para nós? Por que você está aqui, Lucas? Você diz que é cristão? Então, isso. Você diz que crê? O diabo também crê e estremece. Então, crer não é vantagem nenhuma. Na verdade, o diabo é mais crente que nós, né? Ele vai até a presença de Deus. Eu nunca vi Deus, mas o diabo vê. E ele crê. Não obedece, ele estremece, porque ele sabe o que está reservado a ele. Por que você está aqui essa tarde? Por que você faz a obra do Senhor? Por que você toca? Por que você prega? Por que você canta? Por que você dizima? Por que você faz parte desse povo? Qual é a motivação sua? Se a tua motivação, segundo o texto aqui, amados, não for por amor do Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu vou tirar o candeeiro de mim. Parece simples, parece uma coisa tola, irmãos. O que tem? Mas a Bíblia diz aqui, a tradução, né, dessa palavra abandonar, ela diz que foi uma coisa minha, uma negligência minha, foi uma decisão minha abandonar esse primeiro amor. E o Senhor está dizendo: vê onde é que você caiu, se arrepende e volta às primeiras obras. Você precisa para voltar ao primeiro amor. Nessa tarde, Deus está conclamando a igreja, Deus está conclamando a tua igreja para uma análise. Você continua no primeiro amor? Por que você está aqui? Por que você serve ao Senhor? É porque você ama? Você ainda conserva o primeiro amor? Vou deixar bem claro, irmãos, mais uma vez. O texto diz: tenho, porém, contra ti que abandonar seu primeiro amor. Verso 4. No verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro. Caso não me arrependas, há consequência para não voltar, se não voltarmos ao primeiro amor. Que o Senhor Jesus, que anda no meio de nós, que o Espírito Santo que habita nos nossos corações, possa nessa tarde confirmar a palavra dele nos nossos corações. Que o Espírito Santo possa lembrar no coração de cada um de nós nessa tarde aonde é que nós caímos, o que é que nós precisamos consertar para podermos voltar ao primeiro amor. Agora, essa oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém.